Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Josi. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para você que está chegando agora, que se sinta à vontade para se inscrever, para curtir aí os meus vídeos. Se você gosta aí de vídeos de trabalhos de crochê, é o que eu venho trazer aqui para vocês, tá? Eu trago aqui nesse canal os meus trabalhos de crochê, tá? Para você aí que é crocheteiro, poder estar se inspirando aí nos modelos, nas cores, tá? E para você que não é crocheteira e gosta aí de apreciar o nosso trabalho, eu venho aqui trazer também para vocês essas lindezas, né, de trabalho de crochê, que é a nossa arte, né? Nós que somos crocheteiras, eu venho trazer para vocês aí, estar aí apreciando o nosso trabalho. E também, se você se interessar, né, por algum trabalho meu, eu posso estar aí enviando também para você, tá? Eu faço envio para todo o Brasil. Então, no vídeo de hoje, eu vou aqui compartilhar com vocês a produção de um jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro é o modelo novo que eu tô fazendo agora, tá? O modelo com a base do Tapete Mania e o bico do Prático Chique, tá? É um modelo, assim, bem conhecido aqui na plataforma. Tem bastante meninas que fazem aí, né, esse modelo, mas de uma maneira diferente, né? Às vezes faz com a base de um jeito, o bico de outro, então cada uma tem uma maneira de fazer. E eu tô fazendo dessa maneira, tá? Com a base do Tapete Mania e o bico do Prático Chique. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como que ficou esse jogo de banheiro. E depois eu vou estar passando pra vocês aí o material que eu usei, pra vocês aí que quiserem fazer essa combinação de cor, tá? Então, eu vou começar aqui pelo tapete. Esse aqui é o tapete da pia, ou pé do vaso, porque eu tô fazendo agora um tamanho só pro jogo, tá? Não tô fazendo mais com dois tamanhos. Eu fazia esse daqui, né, que é o maior, e fazia um outro menor pra ser o pé do vaso. Mas, a pedido das clientes, agora eu vou começar a fazer só assim com os dois tapetes do mesmo tamanho, tá? Porque não dá pra tá fazendo aí dos dois jeitos, né? Então, é melhor ter aí ter um tamanho só, né? Um padrão só de tamanho, né? Que fica mais fácil pra gente tá produzindo, né? Então, eu resolvi tá fazendo aí os dois do mesmo tamanho, tá? Então, esse aqui é o tapete, tá? Ele ficou aí medindo 66 centímetros de comprimento por 48 de largura. Ficou um tamanho bom, eu gostei desse tamanho. Eu nunca tinha feito esse tamanho, porque eu fazia maior, né? Eu tinha uma medida maior, mas como eu resolvi diminuir um pouco pra eu poder manter o preço, que eu vendo esse jogo de banheiro a R$100, então pra eu manter esse preço, eu pensei, eu vou ter que diminuir o tamanho dos tapetes, porque meus tapetes de jogo de banheiro eram de 70 centímetros, né? É o tamanho de um tapete para jogo de passadeira. Então, eu falei, eu vou ter que diminuir os tapetes do jogo de banheiro. Aí, eu fiz aqui, ó, iniciei aqui com 29 correntinhas. Eu nunca tinha feito um tapete com essa quantidade de correntinhas, então eu nem sabia que tamanho que ia ficar. Aí ele ficou desse tamanho, com 66 centímetros, e foi um tamanho bom aí que eu achei que eu vou deixar aí pra a medida padrão do jogo de banheiro, tá? Então, ficou um tamanho excelente, esse tamanho de 66 não é muito pequeno, tá? Eu achava que tapete com 60 e poucos centímetros, assim, era pequeno, mas não é, não. Eu gostei, assim, pra jogo de banheiro eu gostei. Se fosse pra jogo de cozinha, eu ia achar pequeno, pra jogo de passadeira. Mas, como é pra banheiro, então, eu achei que ficou um tamanho bom. Então, esse vai ser o meu padrão pra jogo de banheiro aqui, iniciando com 29 correntinhas, tá? Aí, vai ficar esse tamanho aqui. Aqui tá o outro, ó, os dois do mesmo tamanho. Ele ficou pesando 335 gramas, tá? Eu gostei do peso dele também, porque o tamanho normal que eu fazia antes, eles pesavam 360 gramas, assim, então ficava bem mais pesado. Então, esse daqui ficou um peso bom, tá? Então, esse daqui é os dois tapetes. Depois,
no final do vídeo, eu vou colocar eles na mesa aqui pra vocês verem certinho, tá? Se vocês quiserem tirar um print aí, né, como eu sempre fazia, né? Eu sempre faço até hoje. Se eu vejo uma combinação de cor, assim, que eu gosto, assim, eu tiro um print, assim, guardo, né, pra quem sabe onde eu tá usando. Então, eu vou colocar depois ele na mesa, tá? Pra vocês que querem aí tirar um print pra tá se inspirando nas cores, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a tampa do vaso. Vou mostrar de um jeito diferente hoje pra vocês, tá? Que é a tampa do vaso assim, ó, tá? Vou mostrar pra vocês como que ela ficou direto aqui na tampa, tá? Olha só, essa redinha aqui. Essa redinha, gente, é a rede colmeia. Teve uma pessoa que me pediu pra eu tá fazendo a videoaula, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula que eu assisti pra aprender a fazer essa redinha aqui, tá? Eu não lembro agora o nome da pessoa, mas eu vou procurar aí e vou deixar na descrição do vídeo aí o link da videoaula dessa redinha aqui, tá? Eu só me lembro que é uma pessoa que explica muito bem, a videoaula dela é bem explicadinha, assim, então não tem como não entender, né? Ela explica bem explicado e é fácil de aprender, assim, assistindo uma vez você já consegue tá fazendo, tá? Eu assisti uma vez só e fiz e depois não precisei estar assistindo mais, porque é bem fácil de aprender, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês que querem fazer essa redinha colmeia aqui. Então, olha só como que ficou. Essa tampa aqui, ela ficou com 58 centímetros de comprimento por 46 de largura. Eu achava que essa medida era pequena, mas quando você coloca na tampa, olha só, fica um caimento bom, ó, o biquinho fica todo caidinho aqui, ó. Olha só, o bico fica bem caidinho, fica bem certinho e não fica sobrando muito aqui atrás. Porque eu já tive, não reclamação, né, mas ouvi comentários de clientes que não gostam que sobre muito aqui, ó, nessa parte de trás. Porque quando vai levantar a tampa, às vezes atrapalha aqui, ó. Principalmente quando aquela caixa acoplada é muito pertinho assim, né? Aí atrapalha, fica sobrando muito, aí quando vai levantar a tampa, aí atrapalha aqui atrás. Então, esse tamanho aqui, ó, ele não sobra muito, ó. Então, fica bem legal esse tamanho aqui. Então, é uma medida que eu gostei, tá? Eu fiz aqui, ó, só pra vocês saberem, eu fiz aqui com 20 correntinhas, tá? Eu iniciei aqui com 20 correntinhas, essa tampa, e fiz 10 carreiras aqui, ó. Depois desse miolinho aqui, ó, eu fiz 10 carreiras aqui na parte do aumento, tá? Nessa parte do aumento aqui eu fiz 10 carreiras, aí depois vim com a carreira fechada e mais o bico, tá? Então, esse foi a medida que eu usei pra fazer a tampa, e ele ficou com essa medida de 58 por 46. Lembrando que eu uso o fio 6 e uso a agulha número 4, tá? Então, dependendo aí da agulha que você usa, do fio que você usa, a medida pode ser diferente. E também a tensão do ponto, né? Porque o meu ponto, ele é pequeno. Então, talvez aí se você tem um ponto mais largo, né? Então, vai ficar uma peça maior. Então, a diferença é essa, né? Da espessura do fio que a gente usa. Então, não posso dizer que você vai fazer assim, essa quantidade que eu fiz aqui e vai ficar desse tamanho, porque depende muito aí da espessura do fio, da numeração da agulha e da tensão do ponto, né? Então, não tem como dizer que vai ficar do mesmo tamanho do meu, tá? Mas essas foram as quantidades que eu usei, tá? 20 correntinhas aqui pra começar e 10 carreiras aqui na parte do aumento e mais o bico, tá? Então, esse aqui foi a minha tampinha do vaso. Deixa eu falar pra vocês agora, qual foi aqui as cores que eu usei, tá? Porque quando eu não falo as cores, às vezes alguém me cobra pra falar as cores que eu usei, né? Então, tá aqui, ó. Eu usei aqui esse chumbo, tá? Todos esses barbantes que eu usei aqui são da Euroroma, que é uma marca, assim, que eu uso há muito tempo. Não que eu uso, assim, só porque eu sou fiel a ele, não. É porque aqui na minha cidade é mais fácil de achar.
aqui vende mais Eurohoma. Aqui só tem um armarinho na minha cidade só. Tem dois, na verdade, né? Só que tem um que é bem pequenininho, assim, então não vende muita coisa. Então, o armarinho maior que tem aqui, ele só vende mais Eurohoma, não tem outra... Tem poucas coisas, assim, de outras marcas, né? A quantidade, assim, que você acha de cores, assim, é o Eurohoma. Então, por isso que eu tenho mais, assim, essa marca Eurohoma. Eu tenho outras marcas quando eu compro pela internet, tá? E também a B&B. B&B tem aqui também em outro armarinho, vende B&B. Então, a B&B eu gosto de algumas cores, assim, da B&B. É tanto que eu comprei algumas cores, ali eu não vou mostrar agora pra vocês, pra não misturar as coisas aqui, tá? Mas eu comprei algumas cores da B&B. Então, esse daqui é o chumbo da Eurohoma, numeração 6. Todos eles são numeração 6, tá? Esse aqui foi o que eu usei pra tá fazendo aqui a base e o bico, ó. Foi nessa cor chumbo, tá? Eu abri esse cone, que era de 1 quilo, ó. Eu fiz o jogo e me sobrou bastante aqui ainda, tá? Depois eu vim com essa cor aqui, que é o cinza, onde eu fiz aqui essas duas carreirinhas aqui, ó, tá? Eu usei aqui o cinza. Esse aqui também era uma sobra que eu tinha de alguma coisa que eu desmanchei, mas eu não lembro o que foi. E eu tô usando ele aqui pra fazer detalhes nos tapetes, né? E também aqui o preto, que eu fiz aqui essa carreirinha aqui, ó. Fiz uma carreirinha só em cada peça, pra dar um destaque aí, né? Porque o preto, ele combina muito com o cinza, né? Tanto o claro quanto o escuro, ele combina muito. Então, tá aqui, ó, mais uma sobrinha que eu tô usando. Eu faço o possível pra aproveitar as minhas sobrinhas. Então, eu usei aqui o preto e ainda me sobrou aqui, ó. Outra cor que eu usei aqui também esse aqui é o caqui da Eurohoma, tá? Eu fui comprar o cru e não achei, não, tava em falta no armarinho, nem sei se já chegou, porque eles não tinham, assim, uma data prevista pra chegar. Aí eu comprei o caqui, tá? Acabei não indo procurar em outro lugar, porque eu tava apressada, e aí eu falei, eu vou levar o caqui mesmo pra substituir o cru. E é uma boa substituição, assim, porque ele, lógico, o cru ele é mais clarinho, mais alvejado, né? O caqui, ele é um pouquinho mais escuro, assim, mas ele fica bonito, ele fica bem bonito mesmo. Olha só, aí eu fiz aqui, ó, essas 4 carreiras no caqui e deu essa combinação legal aqui. Me diz aí o que vocês acham dessa combinação, tá? Eu achei que ficou bem legal. Tá aqui minha tampinha. E é muito bonitinha, né, gente? Olha só como que fica. Com essa redinha aqui, ó. Eu decidi mostrar aqui pra vocês ela encaixada aqui na tampa, porque às vezes a gente mostra assim, só o tapetinho mesmo, né? Então aí a pessoa às vezes não tem muita noção de como que iria ficar na tampa, né? Então eu resolvi tá colocando aqui, ó, na tampa pra vocês verem como que fica aí, bem certinho aqui, essa capinha na tampa. Agora eu vou tirar aqui, tá? E olha só. Esse cordãozinho aqui, eu faço 40 correntinhas aqui nesse cordãozinho, tá? Porque você viu que a gente amarra e fica sobrando um pedacinho assim, né? Pra ficar bonitinho o lacinho, né? Aí você faz o lacinho, aí ele sobra um pedacinho, assim, fica bonitinho. Então, com 40 correntinhas é o suficiente pra ele amarrar e ficar aí, um pedacinho aí sobrando, tá? Então, tá aqui a minha capinha. Essa capinha, ela ficou com 333 gramas, tá? O total do peso desse... Eu tô olhando a minha colinha aqui, gente, porque se eu guardar tudo na cabeça, já era. Ficou com 966 gramas, tá? O total do peso desse jogo aqui. Então, eu achei que ficou um peso bom, tá? Como eu usei só o Eurohoma em todas as peças, assim, todas as cores são da Eurohoma, então ele ficou um pouquinho mais pesado. Se eu tivesse usado aí outra marca, que a espessura não é tão, assim, não fica tão pesado, então ele teria ficado aí um pouco mais leve, né, esse jogo. Mas eu acho que tá bom, porque o importante pra mim é que fique aí na base de menos de 1 quilo, tá? Porque pra eu vender a R$ 100 esse jogo, se passar de 1 quilo pra mim não compensa. Eu acho que não compensa. Então,
ele ficou aí com menos, né, de 1 quilo, então pra mim, eu consigo tá mantendo aí esse preço de R$ 100 nesse jogo, tá? Então, esse é o preço que eu vendo aqui, e se alguém tiver interesse, tá? Eu posso estar enviando pra você, qualquer lugar do Brasil aí eu faço envio. Então, eu também deixo aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá? Se você quiser entrar em contato. E esse aqui foi o meu jogo de banheiro. Então, eu quero que vocês deixem aí um comentário pra mim, o que vocês acharam desse jogo. Vou mostrar aqui mais uma vez, ó, o meu tapete. Esse tapete aqui, eu fiz ele com 11 carreiras aqui, tá? Ó, na parte do aumento aqui, ó. Daqui, quando começa o aumento, até aqui, antes da carreira fechada, eu fiz 11 carreiras, tá? Aí vem a carreira fechada e mais o bico. Então, essa foi a quantidade que eu usei. Comecei com 29 correntinhas, tá? E deixa eu falar pra vocês. Esse modelo aqui, a base dele é a base do Tapete Mania, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo também pra vocês a videoaula do Tapete Mania. Então, essa base, desde o início aqui, desde o início até a carreira fechada, é a base do Mania, tá? É igualzinho a videoaula aí, a base do Mania. Só muda a quantidade de carreiras, porque, se eu não me engano, na videoaula tem a quantidade de carreiras é maior. Por quê? Porque o Tapete Mania, o bico dele é menor do que esse aqui. O bico dele tem menos carreiras, tem uma carreira menos e não tem o picô, então ele é um bico menor. Então, por isso que a base do Mania é maior do que essa aqui. A quantidade de carreiras é um pouco maior. Então, mas tirando isso, é a base do Mania igualzinho, tá? Só muda o bico, que é o bico do Prático Chique, que também é fácil de achar esse bico aí. Se você procurar aí na plataforma, você vai achar esse bico, tá? Mas falando em praticidade, se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu posso estar aí fazendo uma videoaula pra vocês, tá? Porque assim, eu acho que facilita mais quando você tem uma videoaula completa, assim, de um tapete num vídeo só, né? Pra quem tá começando é mais complicado, né? Quem já tem experiência, é fácil você pegar assim e assistir 2 videoaulas pra fazer um tapete. Mas pra quem tá começando, é mais fácil você pegar tudo numa aula só. Então, se eu falar pra você, ó, a base você vê tal vídeo e o bico você vê tal vídeo. É fácil para quem já tem prática, mas para quem tá começando é tudo mais difícil, porque todo mundo teve um começo, né? Então, eu lembro quando eu comecei que para mim era difícil, né? Se não tivesse tudo ali numa videoaula só, para mim era mais complicado. Então, pensando aí nas colegas que estão começando, se vocês quiserem, eu posso estar aí fazendo a videoaula desse tapete para vocês, tá? É um tapete bem fácil, bem simples assim de fazer. Tem videoaulas aí que eu vi que é bem parecida com esse daqui. Você olhando assim, parece o mesmo tapete, mas é diferente, tá? É diferente, eu já procurei pra ver se tem igualzinho esse daqui. Pra eu tá podendo indicar pra vocês aí, né? Mas eu não achei. Igualzinho eu não achei, tá? Tem uma que é bem parecida assim, mas não é igual, tá? O jeito que eu faço é diferente. Então, deixa aí no comentário se você quiser. Eu posso estar fazendo aí videoaula desse tapete pra vocês, tá? Assim como eu fiz do Mania, que o Mania foi um modelo assim que eu fiz, né? Eu juntei um modelo com outro assim e fiz o tapete Mania, tá? Eu que dei esse nome pra ele, então eu posso estar aí fazendo a videoaula desse tapete aqui pra vocês também, tá? Então, mas só se vocês deixarem no comentário que vocês querem, tá? Aí eu posso estar fazendo. Então, aí na descrição vai ficar aí a videoaula da redinha, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês, aonde eu aprendi a fazer, deixar a videoaula da redinha. Vou deixar aí o link aí do meu WhatsApp. O que mais que eu vou deixar aí pra vocês? E é isso, tá? Aí qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Eu vou aqui agora virar a câmera pra mostrar aqui na mesa pra vocês. Quem quiser tirar um print aí pra tá se inspirando aí nas cores, tá? Vou deixar aí pra vocês dar uma olhadinha nele assim na mesa pra vocês verem como que fica, tá? Deixa eu virar aqui e mostro pra vocês. Então, está aqui, olha só, o meu tapete. Esse aqui é o tapete da pia ou o pé do vaso,
Agora eles têm o mesmo tamanho, então não tem diferença, tá? Então esse daqui tá o tapete do jogo do banheiro, tá? Se vocês quiserem tirar um print, a hora é agora, tá bom? Pra vocês guardar aí essa combinação de cor, tá? Porque eu sempre fiz isso, sempre tirei print das peças das colegas aí pra eu tá me inspirando, tá? E hoje é isso que eu tô fazendo, tá? Trazendo inspirações aqui pra vocês. Agora eu vou colocar aqui o meu outro tapete, tá? Vamos olhar aqui. Olha só, aqui tá outro tapete. E agora a capinha do vaso. E aqui tá o meu jogo de banheiro pra vocês. Meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa combinação de cor. E eu espero ter aí inspirado vocês, tá? Ajudado de alguma forma, que é pra isso que eu tô aqui, tá? Pra compartilhar aí o meu trabalho com vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!